bom dia! Muito bom dia, miradeiros! Estamos aqui em Idanha Velha, que é mais uma das aldeias históricas. Nós vamos conhecer aqui e mostrar para vocês, só que hoje é diferente. Hoje é um passeio especial. Além de ter história, porque é aldeia histórica, então a gente vai mostrar um pouquinho aqui da aldeia, um pouquinho da história. Vocês sabem que a gente sempre mostra umas comidinhas, e as comidinhas de hoje têm a ver com o passeio de hoje. Com a história. E quem vai ser a nossa cicerone de hoje vai ser a Andréia, da Porta Raiana. Hoje temos um dia um bocadinho frio, mas vai ser um excelente passeio. Nós vamos fazer a atividade Um Manjar dos Deuses. E essa atividade consiste no quê? Nós primeiro vamos conhecer as várias camadas históricas aqui da aldeia de Idanha Velha, que é hoje uma pequena aldeia, mas que já foi uma importante cidade aqui da região. E depois vamos complementar essa visita com a cozinha da autor da chefe Maria Caldeira de Sousa. É uma cozinha inspirada na narrativa histórica dos povos que aqui passaram. A aldeia de Idanha Velha foi uma importante cidade romana. Foi criada pelos romanos no século I a.C. Ficava ao pé de uma estrada que vinha de Mérida, que era a capital da Lusitânia, que ia até Braga. Bem, nós estamos aqui na muralha da Porta Norte, que era precisamente a porta por onde passava a estrada que ia para Braga. Portanto, nós se formos daqui em frente vamos dar a Braga, ao norte de Portugal. Esta muralha que aqui está foi construída nos finais do século III, início do século IV d.C., e corresponde ao período em que os romanos começaram a construir muralhas à volta das cidades, porque o Império começou a ser invadido pelos povos bárbaros. Os romanos, quando aqui chegaram, encontraram um povo que eram os egiditanos, mas nós não sabemos mais nada sobre eles. Não sabemos se eram lusitanos, se não eram lusitanos. Sabemos que os romanos aqui os encontraram e que os romanos aqui estabeleceram uma cidade. Não sabemos também se já existia aqui algum tipo de povoação quando os romanos chegaram, mas se existia devia ser uma coisa muito pequenina, porque nunca encontramos vestígios arqueológicos, ou seja, os vestígios arqueológicos mais antigos já são vestígios romanos. É que os romanos, eles sempre fazem grandes obras e sempre tem como descobri-los, né? Exatamente. Nós temos aqui um exemplo de uma pedra que teve outra função e que depois foi utilizada aqui nesta casa como um elemento decorativo. Ah, então ela já estava aqui nessa casa. Não, ela originalmente devia estar noutro sítio qualquer que nós não sabemos onde é que era, Alguém mas houve da casa alguém pegou, que apanhou e que pôs aqui porque achou que era bonita. E isto é uma coisa que se vê muito neste território, que é as pessoas utilizarem pedras que por alguma razão acham que são bonitas para uma função que não era a sua função inicial. Temos a Igreja Matriz, que é uma igreja do século XVII, XVIII, ali à nossa frente, e aqui temos o Pelourinho. E este edifício que aqui está era a antiga Câmara, ou seja, o antigo edifício onde se reuniam os vizinhos, ou seja, os homens livres da vila para tomarem decisões. O que é que aconteceu até chegarmos à Idade Média aqui em Idanha Velha? Portanto, Idanha Velha, a Civitas Egitanorum, era a capital romana aqui da região que nós hoje chamamos a Beira Baixa, mas entretanto ela sofreu uma grande evolução ao longo dos séculos. Foi invadida pelos bárbaros, como aliás todo o Império Romano, primeiro pelos suevos, depois pelos visigodos. Os suevos que chegaram a criar aqui um bispado, isso trouxe algum esplendor, alguma importância à cidade. Depois vieram os visigodos, que também eram já cristãos. Mais tarde foi invadida pelos mouros, que destruíram a cidade, como era habitual, portanto sempre que havia uma conquista havia destruição. E quando se iniciou a Reconquista, já no reinado de Portugal, este local aqui era um local que ficava aqui na zona junto ao Rio Tejo, que era uma zona em que havia avanços e recuos no processo de reconquista, portanto era uma zona que estava sempre em sobressalto, porque as pessoas nunca sabiam quando é que iam ser invadidas, quando é que havia inimigo, sendo que aqui havia duas frentes de guerra, a sul com os mouros, portanto com o povo árabe, e depois com o Reino de Leão, do qual Portugal se tinha tornado independente. Como esta aldeia fica aqui numa zona plana, era de muito difícil defesa. E o que aconteceu foi que a partir do momento em que começou a invasão moura e depois a reconquista, a cidade foi perdendo cada vez importância e foi sendo abandonada. Muito rapidamente, esta é a história da cidade, que passou a ser uma vila e agora é uma pequena aldeia, que foi sendo abandonada ao longo dos séculos porque deixou de ter interesse estratégico. É uma aldeia que tem uma energia muito própria, porque nós estamos aqui e efetivamente conseguimos ver que já passaram aqui muitos povos, que há aqui muitas camadas históricas que nós tentamos descobrir e isso é muito fascinante e há sempre muita coisa nova para estudar e para investigar e há aqui pesquisas arqueológicas todos os anos. Agora vamos fazer referência a uma personagem histórica, o rei Wamba, que foi um reino visigodo e que deu origem aqui a uma lenda, que é a lenda do rei Wamba,
que foi uma referência muito importante aqui para os habitantes, especialmente durante o processo de reconquista, porque era uma referência que as pessoas tinham e que deu origem então a esta lenda. E aqui que tem o número 13, reza a lenda que isto era a casa do rei Wamba. Como eu há pouco disse, o rei Wamba foi um reino visigodo, foi um rei importante, porque fez paz com os francos, chegou a conquistar Ceuta. Os visigodos não ascendiam ao trono por descendência, ou seja, não se era rei por ser filho de rei. Eles nomeavam os seus reis, portanto, cada vez que morria um, tinham que nomear um novo. O que a lenda nos diz é que, quando morreu o rei visigodo, tinham que nomear um novo e que o Papa teve uma visão em que o novo rei visigodo seria um lavrador das terras baixas da Espanha com o nome de Wamba. E enviaram emissários para o sul da Espanha, portanto da Península Ibérica, à procura então do tal lavrador com o nome de rei Wamba. Procuraram, chegaram aqui de Anha Velha e encontraram então um lavrador com esse nome. Nossa. E disseram-lhe, olha, agora vais ser o próximo rei visigodo. E ele disse que não queria. E tinha uma vara de freixo na mão, bateu com a vara no chão e disse, só serei rei se nesta vara nascerem folhas e flores. E foi o que aconteceu. Ele foi o novo rei visigodo. Reza a lenda que seria esta a casa. Claro que é uma lenda, não existem quaisquer vestígios arqueológicos que nos possam dizer isto, mas esta lenda foi importante porque era uma referência, porque dizia às pessoas que aqui estavam sempre expostas à guerra, que até um simples lavrador podia ser rei. Portanto, se um simples lavrador podia ser rei, eles também tinham capacidade de defender o seu território. Estamos a chegar então ao Fórum Romano. Sejam bem-vindos ao Fórum Romano da cidade engiritânia. O que é que vos parece? Temos aqui a evolução de 2000 anos da ocupação de um território. O Fórum Romano era a praça principal da cidade, como em todas as cidades romanas. Ali onde estão aquelas madeiras, ali, que é um galinheiro abandonado, é onde estão os vestígios da escadaria que dava acesso ao fórum. E depois caminharmos aqui para este lado. Vestígios da escadaria que dava acesso ao templo de Júpiter, que era a divindade principal na cultura romana. E aqui sim temos uma torre templária, que foi construída pelos templários, mas que foi construída por cima do templo de Júpiter. Esta torre, na verdade, não teve grande utilidade, porque não permitia ver o inimigo quando ele estava a chegar, porque estamos numa zona plana, mas de facto foi no fundo uma tentativa de dar aqui alguma estrutura militar à vila para que se pudesse defender dos vários ataques que poderia ser vítima. O templo de Júpiter. Isso é aqui embaixo. Aqui embaixo, esta parte aqui, conseguimos vê-la muito bem, percebemos logo que é a estrutura do edifício romano. Que impressionante, né? Um lugar tão pequeno com tanta história. O edifício que está aqui à nossa frente é a Catedral, ou a Igreja de Santa Maria, como também é conhecida. Era uma estrutura que o edifício teria no século IX, mas a verdade é que nós sabemos que muito antes disso já existiu aqui um edifício religioso cristão. Isto porquê? Porque temos aqui dois batistérios, um do final do século IV, outro do início do século V. Portanto, que significa que já nessa altura existia aqui uma igreja, portanto um edifício religioso cristão. É um edifício muito complexo porque ao longo dos tempos foi sendo construído e reconstruído, chegou a funcionar como uma mesquita, depois foi sendo abandonado ao longo dos anos. No século XVI já parte desta estrutura que nós estamos aqui à nossa frente já estava soterrada. Temos aqui um edifício que há séculos que não é um edifício de culto, porque foi sendo abandonado e hoje em dia tem a sua própria vida, para além da visita que nós podemos fazer quando estamos aqui na aldeia. É um edifício que é utilizado para concertos, para congressos, portanto no fundo foi-lhe dada uma outra vida hoje na atualidade. Nós quando visitamos estas aldeias históricas temos que ter sempre em mente que existiram uma série de povos que aqui estiveram, mas que nós que estamos aqui hoje também estamos a contribuir para a transformação desta paisagem e deste património. Portanto, nós também temos a nossa pegada aqui e devemos sempre refletir e ter isso em mente quando andamos aqui a passear. Porque, no fundo, não é só olhar para o passado, nós também estamos aqui a explorar o território de alguma forma.
Este batistério, o Batistério Sul, é muito interessante. Se nós repararmos, tem forma de cruz, que na verdade é uma piscina batismal. O crente entrava aqui por este lado, pelo lado poente, onde nós estamos, descia as escadas, mergulhava, portanto era batizado, tal, depois saía pelo lado nascente, ou seja, renascia depois do batismo. Nós entramos aqui na catedral agora, é super interessante lá dentro, tem até umas colunas romanas que eles tinham utilizado, que eles trouxeram de outro local aqui da aldeia para construir a catedral, mas há séculos que ela já tinha sido abandonada e não se utilizava mais como culto. A gente só não mostrou aqui dentro porque a gente não tinha autorização para filmar lá dentro, mas é bem interessante. Então isso aqui foi na época de construir aqui a catedral, não se desperdiçava nada, se utilizavam algumas vestígios romanos, como essas epígrafes, eles utilizaram na base. Exatamente. Só que só deixaram de ponta cabeça, né? Quem a colocou aquilo, de certeza que nem sequer sabia ler, não é? Nós aqui estamos a ver a muralha tal como ela chegou aos nossos dias. Esta aqui que está mesmo à nossa frente. E é uma porta pedonal e, portanto, é muito mais estreita e, se nós repararmos, está muito lá em baixo, está mais ou menos a 2 metros de profundidade. O que é que isto significa? Que tudo o que temos para cima é a acumulação de sedimentos com 2000 anos. Nós, para chegarmos à época romana, temos que escavar, digamos assim, toda esta profundidade para conseguirmos lá chegar. Aqui à nossa frente temos o rio Ponço, que é o rio que rodeia aqui a aldeia de Idanha Velha. E aquilo que nós conseguimos ver aqui são poldras, portanto são pedras que foram aqui colocadas para que as pessoas pudessem passar para a outra margem do rio. Eu ia atravessar aqui tudo, mas como eu não gosto de nadar, vai que eu caio na água. Mas é engraçado que apesar disso aqui ter sido construído antes, a Andrea estava falando que as pedras aqui são romanas, ou seja, quem construiu posteriormente aproveitou que tinha várias pedras aqui, com as epígrafes, com coisas e tal, para fazer essa passagem de um lado ao outro do rio. Isto é espetacular porque é a raiz que está ali no meio da muralha, não se consegue perceber muito bem. Se é a muralha que sustenta a árvore ou se é a árvore que sustenta a muralha. É conhecida aqui esta azinheira como a azinheira grande. Durante muito tempo as pessoas pensaram que era uma ponte romana, mas na realidade não é, uma construção posterior. Mas existiu ali uma ponte, isto porquê? Porque a estrada que partia de Idanha Velha até Mérida vinha exatamente nesta direção. Portanto, como temos aqui o rio, certamente, e obviamente teve que existir aqui uma ponte romana, senão não conseguiam passar para outra margem. A Andrea estava falando que um dos projetos que eles fizeram aqui, daquela rede de aldeias históricas, que eles fizeram algumas recuperações, foi construir aqui um alojamento para os arqueólogos quando vierem aqui trabalhar. Geralmente eles vêm quando o tempo está melhor, geralmente mais no verão, e é esse alojamento aqui atrás. Esses lugares que tem vestígios romanos são todos incríveis. Nós já visitamos vários e cada um que a gente vai, a maneira como as pessoas foram construindo e reconstruindo as coisas depois da decadência do Império Romano foi diferente. Então nós já mostramos aqui no vídeo, por exemplo, Mérida, que tem umas construções super novas e tal, com uns recortes aparecendo umas colunas, umas calçadas romanas. Depois aqui, mais recentemente, aqui em Portugal, nós fomos para Bobadela, em Oliveira do Hospital também, que é uma aldeia tranquila, com uns arcos, um anfiteatro romano. E aqui é interessante como na época medieval, em épocas posteriores aos romanos, eles utilizaram as várias epígrafes e pedras e vestígios romanos na construção, né, de coisas mais novas, das igrejas, das calçadas, das construções. É muito interessante. E a muralha está aqui, estamos a passar por cima da muralha. Que aldeia linda, né? Cheia de história. Agora nós vamos comer e o que vamos comer também tem a ver com a história aqui da aldeia.
Nosso restaurante peca pela diferença. Nós utilizamos produtos endógenos. É uma cozinha sem sal, por isso ela é manipulada com flores e ervas. Com esta forma de cozinhar, tento provocar as memórias, tento trazer as memórias e o conhecimento genético, o ADN, portanto, de cada um. A sopa é um creme de boletos. É um creme de boletos com ervas do monte, segurelha. Este caldo é recuperador em todos os aspectos, antibacteriano pelo seu cogumelo. Era muito comido por várias civilizações, desde os suevos, visigodos e, claro, os meus romanos. Depois temos então a tábua, a nossa tábua de entradas, que tem um presunto de coelho em carpaccio de laranja. Depois temos o batateiro mais contemporâneo, com os restos das gorduras dos chouriços que o senhor da terra fazia, o senhor de Marrocos. Elas utilizavam aquilo que tinham a mais nas suas hortas, que era a batata, e faziam o chouriço batateiro. Depois tem a manteiga, neste caso é de século V também, uma manteiga de vaca com muito pouco sal, mas ervas aromáticas, pimentas e alho. Azeitona de denha à velha, uma azeitona nova, já temperada com laranja, também sempre o apontamento da laranja porque estamos na terra das laranjas. O queijo é um queijo artesanal com coalho animal, extraordinário. Nesta altura do ano ele ainda está um pouco curado e derrete. Tem também um pesto de bredos. Bredos é uma erva muito especial que existe aqui nesta região, Idenha Velha e Monsanto. Temos então também, muito comido pelos romanos, o pêssego, o doce de pêssego. Aqui nesta região, o pessegueiro também dá muito bem. Que saboroso! Ela falou que não tem sal, ela dá um tempero muito especial, porque se ela falasse que não tem sal, não parece. Esse queijinho diferente, olha a textura que é diferente, é bem forte, tem mais gosto de ervas. Tem um alecrim aqui, né? Esse é o chouriço também, vamos ver o chouriço. Super bem temperado, tá uma delícia. Esse pão é o pão mais diferente que eu já vi, pra vocês verem a textura. Cheirinho bom. Nossa, tô até babando aqui. Nossa. Essa casquinha crocante, por dentro macio. E essa geleia, meu Deus do céu. Delicioso. Agora é minha vez. Vou experimentar aqui o presunto de coelho. E ela disse que tinha que experimentar com a laranja para cortar, com casca e tudo. Nossa, muito diferente. A combinação realmente do ácido da laranja, né? Um pouquinho ácido. Com o sal do presunto, uma delícia, combinou. É muito bacana esses restaurantes que você vem, evidentemente, para comer bem, a comida é gostosa, mas está mais focado em ser uma experiência, né? Que é tudo muito diferente. Então, eu acho que o objetivo é meio que tentar te provocar a sentir sabores novos que você ainda não sentiu e atiçar um pouco a curiosidade. Nossa, adorei. Eu não sei descrever. Tem gosto de azeitona, mas não tem gosto de pasta de azeitona. Tá diferente. Nossa, tá uma delícia. Eu trouxe um coelho. Este é um coelho templários. É inspirado no tempo em que os templários viveram aqui na aldeia. Foi muito pouco tempo, foram 80 anos. De qualquer das maneiras, é importante a passagem de tempo. Este coelho é quase divino. É cozinhado a sua própria gordura e na gordura também animal. Leva muitas pimentas porque estamos na fase medieval e a pimenta era uma das especiarias muito usadas. Este não é cozinhado com sal, eu não cozinhei com sal, mas sim especiaria. Batata doce. Batata doce. Esse coelho tá dando trabalho. Já peguei aqui, ela parece estar bem suculenta. A comida dela é tudo muito bem temperado. As mini batatinhas. Acho que é castanha. Castanha. Nossa, que delícia essa castanha. E um batatão doce. Tudo muito especial.
É incrível, né? Porque ela disse que não tem sal e nem se nota, então coloca outras especiarias, né? Pimenta, mas tudo super leve. Os acompanhamentos super leves. No Brasil não é muito usual comer coelho, mas a carne lembra muito carne de frango. É uma carne branca, super leve. Um pouquinho de castanha também com as verduras. Muito, muito suave e muito leve. E realmente muito saboroso. Sol frito é esse. Sol frito é este, é inspirado em Fernando Pessoa. É uma mousse de maçã com canela e rosas. É um doce de ovo caramelizado com um borrachão. Um borrachão que é também bolacha típica daqui. Este doce é inspirado em Fernando Pessoa, conforme eu disse. Ele comia muito mal, adorava ovos. E escreveu sobre, num dos heterónimos, escreveu sobre os ovos, torta de laranja e o meu pastel de nata, que eu espero que gostem, que seja muito feliz ao comer. Titiana, qual você vai começar? Eu quero começar por esse aqui. Que delícia. Nossa, tá delicioso. Vou pegar um pouco do pastel de nata. Tá maravilhoso. Realmente tá muito bom. Vou provar aqui a torta de laranja, molhadinha, uma delícia, super suave, sensacional. Que experiência incrível. Incrível. Realmente casa muito, porque você está conhecendo aqui a história da aldeia, que é muito interessante, super bacana. A Andrea é uma excelente guia. Excepcional. E aqui o restaurante, né? A Casa Velha da Fonte. É uma comida excelente e muito diferente. Além da comida, a experiência, né? Da experiência, chefe contando Maria. a história. Sim, sim. É muito Nossa, muito a gente diferente. adorou. As pessoas sempre ficam perguntando, a gente sempre deixa os contatos todos aqui. Então, na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo, a gente está deixando os contatos tanto do restaurante, que é excelente aqui em Danha Velha, e também estamos deixando o contato da Andrea, da Porta Raiana. Esse passeio que a gente fez aqui, que a Andrea faz, chama Manjar dos Deuses, e junta tanto o passeio aqui para você conhecer um pouquinho da história da aldeia e depois essa experiência gastronômica. Faz jus ao nome. Que a gente adorou, então fica aqui a dica. Tem muito mais coisa pra gente mostrar pra vocês, mas nós vamos mostrar No próximo vídeo. Tchau. Beijo.